No ano de 1945, os pioneiros Leopoldo Tasca e José Bortolini adquiriram 2 lotes urbanos de terra, na época tomados por capoeiras e mata. Já no final da década de 40, se instalaram no povoado também as famílias Pôncio de Oliveira, Mendes, Silvestre, Grespan, Rinaldi, Fumagalli, Bortolini, Marcolã, Belaver, Tasca, Inhoff, Boff, Toaza, Tomasi, Sec, Granella, Della Páscoa, entre outros colonos vindos de Sarandi, Rondinha, Guaporé e de outras localidades, que se instalaram onde mais tarde se chamaria de Novo Tiradentes, um lugar repleto de histórias e tradições. Aqui os habitantes se orgulham de suas raízes e se esforçam para manter vivas as tradições e costumes. As histórias são contadas de geração em geração, mantendo viva a memória da comunidade. As histórias de luta e perseverança são contadas com um sorriso, pois cada desafio superado é uma vitória a ser celebrada. Em Novo Tiradentes, a cultura e os hábitos são mais do que apenas tradições. São a alma da comunidade. Eles são o que dá ao município sua identidade única e o que une os habitantes de cada comunidade de Novo Tiradentes. Leonilda de Bona Mori. Eu estou com 91 anos. Vim em 1953. Tinha 21 anos de idade e vim morar aqui e sempre morei aqui nesse lugar. Não troquei de lugar. Foi a única, porque veio os quantos de lá e que ficou aqui fui só eu. Tinha muito, tinha bastante casa aqui, tinha bem perto uma da outra sempre. Depois foram vendendo, quando começaram a vender os pedacinhos, tinha gente que chegou a vender o pedacinho de terra morada por metade de um porco. Um pedaço de carne de porco, E vendiam, foram vendendo e entrou gente de fora. Mas então entrou gente que comprava mais terra, que trabalhava. A convivência era bom, só que na igreja nós íamos ao terço, olha, o primeiro tempo que eu tive aqui, tivemos missa. Os primeiros dias que eu estive aqui, depois tivemos outra missa quando eu batizei o meu primeiro guri, que foi dali 1 ano. Tinha nas casas onde que tinha até no chão, no piso, onde é que tinha um piso bom, que tinha uma salinha na casa, um pouco. Inventava um bailezinho e fazia, enchia de gente. Não, no primeiro tempo não. Mas depois não foi lá, ali o tempo fizeram. Mas era milho, feijão, e se engordava porco, engordava o chiqueiro, assim, e trigo também plantava. E tudo colhido, plantado a mão e colhido, a foicinha, assim, tudo. Tinha os comerciantes já, o de Tiradentes, até de Pinhal que vinham comprar. Olha, de coisa de comer, a farinha e o sal. E a farinha quase tudo segurava o trigo, e senão também, e depois se pegava a farinha, levava no moinho o trigo e se pegava a farinha conforme a gente precisava. Olha, eu comprava no comércio em Palmeira, ali em Jabuticaba tinha uma loja assim que eu lhe dava para alguma coisa, mas tinha que ir em Palmeira. Tiradentes estava o começo, aquele tempo. Primeiro, o Ângelo Silvestre. O Ângelo Silvestre foi um dos primeiros comerciantes que estava ali. E a diferença era muito grande, né? Porque aquele tempo era bem diferente. A gente saía, era só de a pé, numa casa e outra coisa não tinha. Foi feita a igrejinha ali, um capitalzinho, para dizer bem a verdade, no começo, né, tudo. Meu nome é Miguel Francisco Calistro,
Meu pai se chamava Gervásio Calistro, a minha mãe Florentina da Cruz. E o meu pai veio para cá, ele tinha 6 anos. Se ele fosse vivo hoje, ele estava com 102 por aí, mais ou menos. Foi nessa base assim que a gente veio e se criando na roça, de pé no chão. Não existia calçado para ir para a lavoura. Fosse quente, fosse frio, era de pé no chão. E estudamos na escolinha de madeira, aqui no São Paulinho. Até hoje é diferente os estudos. Naquele tempo era a dona Dorsulina, daqui do rodeio, que vinha fazer, eles diziam, exame para passar. Fagundes, Dorsulina Fagundes. Era a nossa diretora que fazia os exames. Soja, milho, feijão, mandioca, batata, coisa de horta, assim, de tudo. Arroz, era muito plantado naquela época, arroz também. Olha, aqui no Tiradentes tinha o Tomás, antes tinha o Anjo Silvestre. Aqui no Tiradentes, aqui no São João tinha o Tarde Pazuki, que era aqui que comprava, e daí depois veio o Tarde José Safariz e depois o Dormelino Molinari. O sal, açúcar, erva. Aqui não plantava trigo, porque o trigo era plantado bastante naquelas épocas também. Trocava, era trocado. Era no tempo dos... Era o tempo dos lampião. E daí trocava até, aqui muitas vezes foi trocado no Moinho dos 13 aqui do Pinhal, que era na saída que vai para o rodeio lá, que eles tinham lá, levava lá e trocava por farinha. Brincadeira e jogo de bola. Cada comunidade tinha um campinho. Era difícil a comunidade que não tinha um campinho, nem que fosse pequeno. E daí de noite fazia as brincadeiras, a noite de São João, senão tinha um que tocava uma gaita, chegava lá, tinha um de aniversário, o outro já ia puxando o pescoço das galinhas lá. E a noite sim, amanhecia, dançando, nenhum chamava o outro de feio, nem de bonito, terminava cada um para suas casas. Tudo à noite não, porque tudo à noite o cara trabalhava, chegava cansado, mas o pai e a mãe de vez em quando saíam, aqui na casa de um padre, fazer um filó. O pai sempre contava que aqui, depois que ele era casado, tinha só o João Ré e o finado Gervásio Lavrato, que morava aqui, que era compadre dele, e o finado Henrique Boff aqui. Então quando um não ia na casa do outro, ia na casa do outro. De noite fazia isso aí. Olha, o meu nome certo no documento, Dorival Rodrigues Ramos, ou Ramos, né? Assim, a minha idade completa é 9 de março de 1927. Eu aqui faz uns 55, 56 anos que eu moro aqui. Aqui dá o quê? Uns 15 moradores, né? Quando eu vim morar, né? Quando eu vim aqui, a gente trabalhava, não existia máquina. Então a gente lavrava com boi, arado. Então plantava milho, feijão e o tal de Souza também. Quando eu vim de Planalto, eu ia tudo semente de Souza. Mas a maior parte nós criava porco. Vendia porco para pesar as quantas crianças, né? E a vivência não era tão fácil que nem hoje. 5, 6 piá que ia na escola, e a pezinho daqui lá no Pitaceso, lá no Santo Antônio, e não existia transporte escolar, nada. Quando eu 5 anos que eu morava aqui, daí eu comprei uma caminhoneta. Só que quando eu tinha aquela caminhoneta, era muito sofrido para viajar, porque não tinha máquina que arrumava de estrada. Tinha barro, banhado. Então a gente puxava pedra com a carroça, da lavoura, botava lá e depois puxava a terra. É muito sofrido. Bueiro. Um dia eu fui pegar um doente ali na linha seca, de noite. Para levar lá no Esmeraldino, Jabuticaba, que às vezes era curandor. Fomos lá no médico, fomos lá no Jabuticaba, ali na dica velha, descia para baixo ali. Daí o primeiro médico que tinha no rodeio para nós era o Dr. Dárcio. E depois veio
aquele Alberto que teve no Cerro Grande, e depois veio o Chavariz. Daí mudou, daí a gente pegava uma doença, a gente levava lá com o carro, né? Daí ia. Mas antes mesmo era sofrido. Mas eu cansei de pegar gente doente aqui, aquela vez era... Não tinha auxílio nenhum. É tudo do dinheiro, tudo pago. E hoje não, hoje o senhor se queixa da vida por se queixar. Porque eu, na minha pesada, os primeiros, estudavam de a pezinho, com o livrinho embaixo do braço. Hoje o ônibus pega aqui, solta aqui, desde o Paulinho já também já começou com o transporte, né? Tinha uma doença, qualquer coisa, ó. Eu fiquei doente outro dia aqui, e o médico veio aqui, atender em casa, né? O médico chegou aí, ele enfermeiro, duas enfermeiras e o médico. Aí me atenderam aqui, daí me deram uns remédios. Aí, graças a Deus, eu me recuperei, me deu o nervo ciático, me atacou aquilo lá, né? Mas aí, fiquei... Então, a gente se queixa hoje por se queixar. Mas se não, desses anos de hoje, tem muita diferença, tem muita facilidade. Está muito bom. Florencio Ferreira da Cruz, 97. Cheguei ao Rincão da Flor 60 anos atrás. Nós 3 casas. Era pouco. Plantava feijão e milho. Feijão e milho. Naquele tempo vendia para o Liberato. Comprava e vendia veja ali. E comprava de tudo. Era baile e baile. Nós íamos em baile direto. Onde tinha um baile, podia ser onde fosse. Sabe, tinha um baile lá longe, eu ia lá. Baile, era baile ali era o Menegais. Futebol não tinha jogo de bocha. Tinha igreja pequena. Depois que eu cheguei, que fizeram a igreja pequena. Cheguei do Paraná. Eu sou Vitorino Molinari e faz 73 anos que moro no Tiradentes. E eu tenho 83 anos. Quando nós viemos morar aqui, acho que tinha 3 ou 4 casas. O finado Ângelo, o Toaço, o Edminho Toaço, que eles tinham, até depois do final do Ângelo, até no que nós chegamos aqui no mesmo ano, ele foi embora. Lá para Santa Catarina, depois ele voltou de volta. Tinha os Bortolini, no caso lá embaixo, tinha o Grespan lá no fundo, e era mais ou menos isso ali. Depois o resto, na realidade, era aqui dentro da sede, era esses ali, né? Nós era trabalhar na lavoura. Nós plantava, na época, você plantava trigo, milho e feijão. Não tinha soja ainda. Olha, tinha o Toaça que comprava, finado Anjo, depois dali, quando ele voltou de volta, o finado Anjo comprava, e a gente criava porco, engordava porco, né? Para comer nós comprava o sal, o açúcar branco, porque nós fazíamos o outro. A farinha nós levava o trigo lá no Pinhal. Era o trigo, isso graças a Deus que o pão nunca faltou, né? Porque dava trigo também. E os primeiros anos nós maiava o trigo de Manguá. Tudo era, aqui não existia trilhadeira, essas coisas. Era tudo feito a braço. O feijão também, tudo era Manguá, né? Na época não existia roupa feita, era só fazenda, comprava as fazendas, né? E os fins de semana, o que existia na época era rinha de galo e careira. Careira podia escolher, porque tinha umas 6, 7 canchas aqui em roda.
né? E era por tudo. Era carreira e cavalo tinha as rufas. Que ali, no caso, o que morava aqui por fora ali, né? E na época mesmo aqui não tinha nenhuma condução. Nada. E daí um ano, dois, que veio um ônibus ali, botaram um ônibusinho velho, mas se chovia ele ficava 2, 3 dias sem ir para Palmeira, porque não tinha, eram uns piquetes. Por um exemplo, aqui, tudo aqui era capoeirão. O pai comprou uma chácara ali embaixo e meia colônia de terra lá no fundo. Daí, para fazer a casa, teve que cortar o mato para poder fazer a casa. E a mudança, se eu não me engano, foi descarregada ali embaixo, ali, para poder levar de carroça lá embaixo, porque era tudo capoeirão ali, mato, capoeira. E era, o cara tinha que escolher, porque tinha rinha de galo, né? Era ali onde tem a coisa, acho que, não sei se tu já viu, que aí tinha um gramado e tinha uma canela grossa, uma árvore copada, né? E ali faziam as rinhas. Ali, é mais ou menos ali na frente da padaria da Jossara ali. Não tinha igreja, foi feita uma igrejinha de madeira pequenininha, porque não... Né, depois, daí uns 3, 4 anos foi feito outro maiorzinho e depois, dali mais uns anos foi feita quando que fizeram as casas ali do Sumagali, daí já tinha o Sumagali ali, do velho Bortolinho aqui em cima, os Berlim, não sei como é, uma coisa assim. Aí foi feita uma igreja bonita, né, tudo tábua machimbrada e tudo, né, feito, que depois daquela lá foi feita essa que tem ali. Mas na época não existia nada, assim, era rinha e careirada. O meu nome é Lourdes Terezinha Perotti. Daí hoje eu estou completando, amanhã seria, né, 81 anos de idade. A gente chegou aqui, eu e o Paulo, a gente veio morar aqui no ano de 1963, né? Em mês de fevereiro, né? Então já se completou 61 anos que nós estamos morando aqui, eu e o Paulo, né? Eu então sou natural lá de Soledade, né? Do distrito de Soledade, e o Paulo é natural de Sarandi. E a gente daí veio morar em Rodeio Bonito, eu com meu pai, depois a gente casou naquele tempo e logo em seguida a gente já veio morar aqui, né? Eu sou da família Perotti e o Paulo é da família Bariveira. Naquele tempo as casinhas eram bem pequenininhas, simples, feitas de madeira, né? E tinha os moradores, mas as casinhas bem simplesinhas. Né? Também a nossa casinha ali era uma casinha só com 2 cômodozinhos, né? Era de tabuinha, acho a nossa, né? É de tabuinha, a maioria era de tabuinha, né? É, de tabuinha. E daí ali vizinho tinha o seu Dorne Cavalheiro, depois já morava para lá o Juarez Milani, morava Oswaldo Fernandes, logo ali mais, morava o José Lourini e o Fiorindo Barilli, mais para cima. E aqui desse lado morava o seu Antônio Milani e a Diamantina Milani, que são os pais do Juarez, né? E daí tinha até umas famílias paramadas, fosse olhar, tinha famílias, tinha quase que mais que agora. Tinha o Miguelão, mas morava bem lá no fundo, na volta do rio. Falaram, eu não cheguei a conhecer, morava bem lá na volta do rio, Miguelão, esse que eles falavam, né? E daí tinha Oswaldo de Oliveira, mais para lá, que mais perto da comunidade tinha os Benedetti, né? O Eleutério Sota, Natálio, morava ali, né? A Devercinda, o Juvenal Coreia, o Sotile, o Hermínio, o Sotile, o Lido já moravam ali também. O David, meu cunhado, que é irmão do Paulo, também já morava ali.
e o João Benedetti, mais aqui no fundo, né? E tinha os moradores, tinha, fosse de olhar quase que mais do que hoje, tinha. Naquele tempo a gente veio aqui, as terras tudo meio capoeiradas, só nós dois, a gente plantava milho, feijão preto, e feijão também se plantava até o feijão enxofre, o feijão branco, me lembro que nós plantamos, no começo foi só milho e feijão que a gente plantava e a gente colhia e vendia. Tinha que levar de carroça no Pinhal, ou então em Tiradentes, ou então em Rodeio. Não tinha transporte nenhum. E o único transporte que a gente tinha em casa era o cavalo. A gente comprava daí sal, o açúcar, né? E a querosene, que naquele tempo tinha que ser a custo de velhinha, né? Não tinha luz elétrica, né? E as outras coisas a gente procurava, assim, plantar e colher para depois levar no moinho o milho para fazer a farinha de milho e também, se a gente plantava trigo, levava o trigo para trocar em farinha, né? Ela era grandinha até, se você olhar quase o tamanho dessa ali, já tinha a igreja de madeira, né? Que até tem umas fotos ainda dessas, ela era uma igreja um pouco alta, né? Mas era tudo de madeira, daí ela ficou em ponto de querer um vento derrubar, né? Que sabe, os cepos ficaram daí, eles derrubaram ela para construir essa que tem agora, né? Meu nome é Angelina Benedetti, eu tenho 72 anos, sou natural de São Pedro, mas depois com 6 meses vim morar para São José. Com 6 meses eu vim morar em São José. E daí o apelido era Maluta, os Benedetti eram Maluta o apelido deles. E aí passou até agora ainda, até bastante conhecido por Maluta. Olha, quem construiu uma igrejinha lá foi o finado pai, lá os primeiros, Arturo Sotile, né? Depois o temporal derrubou, daí fomos para dentro da casa do Sotile, do Arturo, finado Arturo Sotile, rezar missa, culto, catequese, era tudo lá, naquela casa que era do... Ai, eu já tinha uns 8, 9 anos, não recordo bem, mas eu acho que eu ia na catequese já. Uns 52 anos mais ou menos, daí construíram aquela igreja de madeira, daí depois, agora essa, né, a alvenaria, né. Era soja, milho, feijão preto, até arroz a gente plantava, né. A gente comprava muito pouca coisa, mas era querosene porque na época não tinha luz, né. E açúcar, faziam bastante aquele açúcar mascado também, mas comprava igual, ervas, coisas assim, mas sal, né? A maioria era coisa da roça mesmo que a gente... A primeira casa que meu pai teve ali em São José era coberta de tabuinha. Depois daí fizeram outra, né? Que aquela era bastante velha, era do tal de Pimentel, que morava ali, né? E daí depois, ele construiu uma mais para perto da rua lá, daí foi coberta de telha. O vento descobriu alguma vez ainda. Era futebol, a gente ia nas carreiras, né? Os Carlos se lembra, nas carreiras de cavalo, era futebol, né? As redes jogavam. O campo era ali em São José, ali mesmo perto da igreja, né? Tinha arinha de galo, naquela época existia muita arinha de galo. Meu nome é Venilde Battisti, 79, em Alto Honorato, de Vila Progresso ficava. É 50 e poucos anos que eu estava em Joanei, em São João Vianney, umas 35, acho. Nós plantava na lavoura, depois daí, quando viemos morar ali em cima, daí foi botado o comércio. Plantava um pouco de tudo, milho, feijão. A gente comprava produto de todo tipo e tinha um pouco de tudo na nossa loja. Tinha uma igreja bem pequenininha de madeira, uma igreja pequena, 50 pessoas em tudo na igreja. Tinha uma escola, uma escolinha. Era parteira, eu ganhei 4 filhos em casa e 2 no hospital. Era a parteira que tinha, de São João mesmo ela morava. O nome dela é Amélia. Meu nome é Valdecir Antônio Silvestre, tenho 56 anos, faz 53
Eu vim aí morando aí em Novo Tiradentes, aí na linha Sanga Feia, em 1968. Morava aqui logo perto da saída aqui, daí mais pra frente o pai e a mãe compraram uma terra lá na linha Sanga Feia, foram morar pra lá. E o que se plantava na época lá, feijão, mandioca, batata, milho, arroz na época se plantava também, trigo. Nós negociava aqui no irmão do pai, no final do Ângelo Silvestre aqui, que tinha um comércio aqui. Na época é diferente que agora. Na época você comprava, quase você fazia rancho de ano em ano, quase, né? Eles faziam para pagar na outra safra, né? Bem diferente de agora, né? Sal, pouca coisa, né? Na verdade, sal, açúcar, eu acho que se comprava, né? E outras coisas se produzia bastante na lavoura mesmo, né? Desde arroz, trigo, farinha, tudo, né? Querosene, na época não tinha energia elétrica, né? Depois que veio a energia elétrica, né? Depois de uns quantos anos, aí não lembro mais ou menos há quantos anos, né? Mas demorou tempo. Foi muito caro na época, né? Para conseguir essa energia elétrica aí. Na época não tinha nada de graça, eu acho, né? Era tudo meio pago, né? E exames também não existia, né? Era os doutores, se eu não me engano, na época eu acho que era Palmeiras que se ia. Palmeiras Missões e Frederico, né? Os municípios mais... que aqui por perto que não tinha nada, acho que nem no rodeio, se eu não me engano, acho que não tinha hospital, não tinha nada, né, na época ainda, né. Então era desses lugares aí mesmo, mais ou menos, né, e era tudo meio do dinheiro, né. Não tinha igreja, era só que no Tiradentes tem uma igreja aí de madeira ainda na época, né, e até o final do pai também era da diretoria e também depois, com o tempo, né, até eu fui um dos primeiros que comecei lá com a comunidade Nossa Senhora da Saleta, lá depois de que 20 e poucos anos que foi começado lá a Capela Nossa Senhora da Saleta, lá que nós tinha a igreja lá e se fazia na escolinha, né, que era a escola municipal, né, pertencia ao Rodeio Bonito. Meu nome é Mauro Fumagalli, tenho 62 anos. Nasci em Pilão de Pedra, era município de Palmeira ainda, depois que emancipou o rodeio daí. Era casinha de madeira, cobrida de tabuinha, tudo meio rústico, tinha. A igreja era uma igrejinha de madeira, bem antiga, depois foi construída essa que tá. Nós plantávamos milho, abóbora, mandioca para os porcos, criava porco daí na época. Vendia, aqui no Tiradentes, vendia para os Toaça e depois para os Tomasi. Na época só comprava o sal e o açúcar, ainda faziam bastante em casa ainda. É isso, e o querosene para luz, sim. Estudar, nós vinha a pé lá do Pilão, vinha estudar no Tiradentes. Tinha uma escolinha, mas daí essa era até a 4ª série, daí depois nós tivemos que ir para o Tiradentes a pé daí. Naquele tempo que eu nasci, eu fiquei muito mal. Daí tinha o Antônio Granella, tinha um caminhãozinho, acho que ano 46 mais ou menos. Daí ele puxava o pessoal para Palmeira daí. Não, a saúde era toda paga, toda. Era só parto normal, parteira nem era parto. Não tinha hospital, não tinha nada, né? Era parteira em casa. Naquele tempo se ajudava e à noite o pessoal ia fazer serão com um lampiãozinho de querosene e ia nas casas e viviam bem na época. Rezava muito. Rezava, tinha capelinha, daí reunia 20 famílias mais ou menos quando tinha uma capelinha nas casas, sabe? Era só futebol e daí tinha na época ali, tinha uma bodeguinha, um pavilhãozinho, daí tinha umas caixas de bocha, daí jogavam bocha ainda, né? Eu me lembro que o pai jogava lá bocha. Corrida de cavalo sim, tinha uma caixa de carreira ali no Marcelino Eloy, eles diziam até. Iraci Silveira, com 85 anos, piorzinho. Eu vinha 45 anos atrás. Eu acho que tinha umas 20 só. Nós botamos uma comida e um dormitório para os viajantes. Eles se queixavam que tinham que fazer entrega aqui e ir para o rodeio, né? Comer e dormir. Aí nós botamos, mas não deu certo porque tinha um mundo de piazada, né? Eles iam para o rio, aí eles iam só pegar a bobeira, né? Aí viemos para a lavoura. Aí aqui foi tudo abraço. Mata-galho que era para roçar. Soja, milho, feijão. Aí que
Eles vinham buscar, agora não sei se era viajante ou o quê. Porco, daí ele vendia lá no Pinhal. Era de madeira, mas bem pobrezinho. Aí nós ajudamos a construir. E pavilhão, e tudo que precisava em colégio, não tinha nada, essas coisas. A igreja era uma casinha só lá, né? Era poucas famílias, né? Só um. E meio pobre ainda. Quantos professores tinha aqui em Novo Tiradentes naquela época? Naquela época tinha 2. Onde tinha um doente, nós ia lá orar, né? Eu sou católica. Eles iam no baile lá que ajudavam a atender, e eu ficava fazendo sorvete para vender, né? Eu ia até meia-noite, assim. Depois viemos para cá e que bateu o sofrimento, compramos aqui. Fizemos tipo uma troca, quem morava aqui foi para lá. E nós viemos para cá, né? Para fazer os piá trabalhar. Daí uns 3 anos veio morar o pai do Hermínio Bofa aí, o velho Bofa. E o Hermínio era um piazote também. E daí, no Natal, o velho deu pro Hermínio uma bolinha de borracha assim. Mas nós não tínhamos onde ir jogar. Não tinha nada, nós, então, no meio das estradinhas que tinha aqui, a avenida ali era uma estradinha, que descia lá embaixo era uma estradinha. E era só aquelas que tinha aqui. Nós, daí, mais 2, 3 domingos, nós terminamos com a bolinha. Daí o velho Bofa era sapateiro, e eles faziam, eles que curtiam o couro, sabe, que faziam aqueles coturnos de couro curtido, né? Deixa que eu vou fazer uma bola para vocês. E ele agarrou, fez uma bola daquele couro lá, comprou uma câmera, né? E fez uma bola daquele lá, mas fez uma bola, coisa boa mesmo, né? Aquela lá durou anos. Nós saía cada vez em quando, aí se reunia, mas onde nós jogávamos, ia eu, na época, seria o Dormelindo, o Lídio, jogar o Darcy, tinha que repartir nós, porque era só nós que jogava. Não tinha, os caras não... E daí veio uns ali ali em cima como é que é ali em cima? Onde morava aquele velho Fabrício, aquela coisa. São Paulinho? São Paulinho. Daí vieram ali um dia ver nós jogando. Mas daí fui indo. Daí quando secava, na época secava, dava uma secazinha, secava a lagoa lá do Zeferino, na época dos Bortolini, era do velho. E nós daí ia naquele canto de lá secava, nós íamos jogar lá. Era meio plano, né? Lá é plano, né? E daí nós íamos jogar lá. E daí eles começaram a olhar. Daí o que fizeram lá pena pro lado de cá, onde mora o dono, na época era o velho Fabrício. Fizeram um campinho, mas é meia ladeira assim. Daí se reunimos aqui, mas daí fomos só piazada, né? Chegamos lá e não, mas daí vocês botam só piazada, né? Chegamos lá, era tudo marmanjo. E os coitados não tinham nem calção, nada, né? Tinha uns até de bombacha. E fomos jogar. Faça conta, daí nós era até em 10 contra 10, né? E se ataquemos. E botamos 20 e poucos gols, e eles não fizeram nenhum de nós, mas eles corriam, tudo, faziam o que nós. Eu e tinha o Hermínio Bob, já jogava bem, tinha mais outros aí que... E era um divertimento, depois começamos, né, aqui e lá. Mas daí quando começou a despencar, que os Fumagalli, os Fiori, veio um dentista aqui que jogava bola, jogava mesmo, né? É o Angelim, né? Capelli até era.
E depois ele saiu, daí veio outro lá de Sarandi. Foi indo, daí estava eu e o Hermínio Boff. Eu tinha 15 anos e o Hermínio tinha 14. Ele é um ano mais novo do que eu. Tudo vinha atrás de nós, né? E foi, daí não tinha jeito, daí até nós ficamos uns 2 anos, 3, jogando lá onde agora é dos Cavazinhos, lá no fundo, lá debaixo da estrada. Morava os Fire ali. E ali eles tinham um potreiro ali, naquele plano ali deu um campo bom mesmo, né? Daí lá joguemos uns 3 anos. Eu e o Hermínio, daí fizemos um campozinho, ali lá em cima onde tem o ginásio agora, fizemos um campozinho ali, o tio e o velho Bortolin, que já tinham tudo loteado aqui, né? Eles que fizeram, já tudo registrado, tudo era. Um dia eu falei, tio, vocês podiam vender. Ele veio de Sarandi, que ele morava lá, e daí eu digo, podiam vender os terrenos lá em cima, na frente do cemitério, sabe, que tinha o campo lá. Fomos eu e o Hermínio lá no velho Bortolini e o tio. Chegamos lá e compramos. Nós se responsabilizamos de pagar tivemos que comprar 6 ou 8 terrenos. Eu tinha uns 15 anos. Lá no Alto Paraíso, você torneio no rodeio, você torneio para cá, para lá. Mas nós fizemos torneio com 45 times. E olha, e fomos indo. E os primeiros o primeiro ano para nós poder pagar, nós fomos até lá no Burrate, para cima do Schmidt, de a pé. Nós saíamos de a pé. Para não... E mesmo que tinha só o caminhãozinho do finado Ângelo, e o Hermínio tinha aquele forzinho, autoaço. E daí, sei que comecemos, graças a Deus paguemos os terrenos, fizemos escritura, tudo. Nós íamos nos torneios, tudo. Bom, chegamos a tirar torneio no Alto Paraíso, no Cerro Grande, Jabuticaba. Nós tiramos 8 primeiras no torneio, porque dava torneio grande, né? Tiramos 8 primeiras e uma segunda, em 8 torneios. Tinham feito um capitalzinho, porque eu vim depois, nós éramos namorados de lá da linha Formosa, lá de Rondinha. Mas ele veio para cá, se comprou a morada aqui, veio depois, então, dali uns 3, 4 anos, nós casamos. Hoje é mais fácil, tem tudo mais fácil. Era tudo mais simples, tudo que mais simples que a gente fazia, acomodava e pronto. Só que a gente, às vezes, para procurar, para comprar alguma coisa, tinha que ir para Jabuticaba ou ia Palmeira, também não sei. Olha, para ir para rodeio, dava para ir, mas senão acho que é tudo mais fácil ir para Palmeira. Porque para Palmeira, depois ali da Boa Vista para lá, tinha mais condição, mas nenhum comprimido de infantil não se dava. Agora, quem tinha um comércio assim, tinha dessas coisas de comprimidinho, coisa que precisava, tinha tudo na loja. Não, se ficava doente, talvez tinha um que esperava meio bastante, não dava nem tempo de ir. Tinha uma parteira, minha vizinha próxima, primeira vizinha morava ali, era uma parteira boa. Ela só lidava, depois, mais adiante, ela começou até usar a injeção para alguma que precisava. Mas ela era muito cuidadosa, era muito boa, mas aqui até eu só ganhei os filhos, eu tive 7, mas ganhei tudo com ela. Não, nenhuma. Mas ir para o hospital, tinha que ir pagar uma condução, ia a Palmeira, e pagar o hospital e tudo, e a gente é tudo mais pobre, que tinha que ir fazer o passo como dava. Se ajudavam, faziam o puxurão deles. E para colher, a maioria era feijão que plantavam naquela época, eu era pequeno ainda, mas eu era o tarde de manguá e triar cavalo. Eles botavam as lonas, só não podia daí ferrar um cavalo.
porque daí rasgava a lona, daí eles botavam aquele pano de bater, fazia a eira que eles diziam, e daí tu botava ali e botava o cavalo, mas ficava a paia bonita. Era triar cavalo. Não fazia o serviço dele, né? Tinha, na verdade comecemos a ir na igreja, na Aparecida e no São João. Daí depois o finado vô, que era o finado Paulino Calixto, daí ele doou ali para a comunidade, e daí foram se reunindo, acho que davam uns 10, 12 mais ou menos. Daí cada um dava uma tora, outros ajudavam a levar de carroça no engenho do Idano Bortolim, no Tiradentes, serrava, e fizeram a primeira igrejinha de madeira. E daí tinha sempre, hoje é o culto, né, que a gente vai no culto, e naquelas épocas tem que ir no terço, hoje tem o terço, a catequese, isso tudo a vida existiu. E agora o finado vô veio antes, que daí ele desceu antes, na verdade mesmo o pai nasceu em Potreiro Bonito, que daí ele veio para cá, ele tinha 6 anos de idade, e o finado vô veio na frente, daí não sei se foi 2 ou 3 anos que ele veio e ficou acampado nessa região aí, só mato, só mato. O bicho que existe, como passa no Globo Repórter, assim, de onça, tigre, tamanduá, graxaim, essas coisas, existia de tudo, o que os antigos falavam. Era só sertão. Ó, eu disse que nasci, a mãe sempre contava que a gente nasceu, tudo nós foi em mão de parteira. E a parteira chamava a Dona Maluta. Agora, o nome certo eu nem sei como é que é, mas era a Dona Maluta. Aqui tinha a sogra minha, que também foi parteira, tinha uma Mucilim, que era aqui do São João também, que era parteira. Tudo era em mão de parteira. Aqui na Aparecida tinha a Dona Maria do velho finado Tino, que era parteira também. Era só na mão de parteira, não existia hospital. A Maluta era bisavó do Caio Benedetto. É uma mensagem deles, se eles pudessem, que conseguissem a conservar o que vem já de trás, né? Que pudesse conservar. Não digo fazer mais e nem menos, mas que conservasse pelo menos uma mensagem. Respeito. Respeito. Aquela vez tinha umas festinhas de escola, festinha de igreja, tinha algum bailezinho ali, mas eles brigavam um contra o outro, daí não deu passe. Dia tinha lá na bodega. Era assim o divertimento, ia lá na bodega, ficar com nós assim, porque por qualquer coisa, né? Tinha uma igrejinha ali, pequena, de madeira. Tenho 97 anos, não entrei uma vez na delegacia, só entrei uma vez na delegacia do Rio para fazer identidade. Vendia no comércio, palmeira, sarandi, assim, né? Então, depois já veio os blocos, modelo 15, aí a gente destacava a nota para o partido hoje do Silvestre. O Nísio Tomasi, que também era um comerciante que tinha ali. O Catroli era o comerciante mais forte, mais velho do Rodeio, que também a gente negociava muito lá, né? E dali foi criando o comércio, foi abrindo estrada, foi favorecendo. Uma vez, nós estávamos sofrendo, a Rospa disse, não, daqui uns anos vai vir uma máquina que vai dar para colher para nós. Eu dou risada dele. Dali uns anos chegou a tal de triadeira. E daí pegamos falar que mais adiante ia vir máquina que lavrava, que plantava, que hoje nós temos a plantadeira, tem o trator, tem a ceifa que colhe. Hoje e nem se compara com aquela vez. Mas daí já ali veio o falecido de Silvestre, o comércio. O João Vicente tinha um comércio lá no Cerro. Daí muita coisa eu comprava por aqui. E senão negócio de roupa, calçado e coisa assim, a gente ia Palmeira, né? Para ônibus, ia lá, era mais favorável, né? O preço também. E o produto tu vendia e... vendia para o comerciante, dava nota de produtor, né? Também logo eu comprei uma triadeira, motor,
quebrador de quirela e engenho de cana, fazer melado, açúcar de cana, do sul da casa, né? Eu gostaria de um dia fazer uma reunião e contar para eles do tempo antigo como é que era e o tempo de hoje como é, né? Eu gostaria de dar uma mensagem para eles, de contar para eles como era aquela vez, como era quando eu vim aqui, como meus piás mais velhos estudavam. Essa minha neta que mora ali também, que é a mulher Paulinho, eles iam na escola, aquela que tu bota as costas assim, ó. Aquilo lá era uma bolsinha plástica assim para botar o livro quando chovia para não molhar. A mensagem que eu dou para a pesada de hoje, que hoje estou muito feliz porque hoje eles têm muito recurso, não é o tempo antigo que nós sofríamos muito. Hoje eles têm muita facilidade, né? Eles não deveriam se queixar da vida. Eles têm médico, eles têm estudo, eles têm transporte escolar, eles têm ajuda, eles têm bons professores, têm merenda escolar. Uma vez tu tinha que levar uma merendinha de casa, Não, é assim. Muitas vezes vem aqui as coleguinhas da Paola ali, me conta isso, conta aquilo. Eu ia contando as coisas antigas, né? Como é que era, como é que não era. E, gente, não é que eu queira falar de governo, de política, isso, aquilo. Só que hoje é muito melhor, muito mais de facilidade do que esses anos atrás. Desde a lavoura, desde a planta, desde o adubo, ureia, o veneno. Quando é que, né, era só lixadinha, Hoje não, hoje está muito mais favorável, né? Sim. No Liberato. Era direto no Liberato. Eu cansei de ir no Liberato mal. Tinha passagem de canoa, nós passávamos na canoa ali, lá. Estava mal. Para a linha Vitória? Passava a linha Vitória e ia. Tinha que pagar. Cobravam bem pouquinho. Eu tinha sempre os troquinhos, sempre. Sempre pagava. Eu sempre cobrava da gente. Não, hoje não. Aqui tem um saúde que é loucura. É só ligar que já estão aí. A saúde aqui tá bom, que é coisa séria. Os donos que faziam que nem eu, viveram bem com a turma. Naquele tempo, divertimento era algum jogo de futebol, né, que tinha. E não, acho que nem campo, não. Tinha sim campo ali também, que foi até destruído, depois se refizeram de novo, né. Sim, os homens eram assim no boteco, jogar bocha, né, tinha uma cancha de bocha antigamente ali, né. Mas também, logo que nós íamos aqui, não tinha pavilhão, tinha só uma casinha pequenininha assim, né. E depois fizeram um pavilhão com 2 pisos, embaixo daí era o boteco e a cancha de bocha, em cima era salão para baile. Foi feito diversos bailes, né, ali. E tinha bastante juventude naquele tempo, juntava, né, nos domingos juntava bastante juventude, né. Hoje que não se une mais, juventude quase não tem, né. Depois que nós morava aqui, eu tinha o Valmor, esse que estava, o guria que estava ali acho que com 1 aninho, acho que era nem isso. Deu neve naquele ano, em mês de agosto, deu uma neve bem assim, deve ter sido em 65, uma coisa assim, eu acho, ou 66, não, 65 deve ter sido, ou 64, certo? Não me lembro o ano, né? Mas eu me lembro que foi em agosto que deu uma neve que assim branqueou. Foi a única vez que a gente viu, né? A gente até se admirava de ver, né? Que branqueava mesmo, né? Mas eu acho que foi uns 2 dias ou 3, quanto muito, né? Uma coisa assim, né? Acompanhava os terços da capelinha, mesmo a juventude acompanhava os terços da capelinha. A gente também, até quando era mais novo, fazia isso, né? Porque não tinha televisão, tinha só um rádiozinho, né? E daí o pessoal saía mesmo, né? Ia nos vizinhos de noite, porque de dia queria trabalhar o dia cheio, né? Não tirava tempo, né? E daí a gente ia de noite nos vizinhos, às vezes
quando tinha o terço da capelinha, ou então, assim, quando resolvia querer ir tomar um chimarrão, comer uma pipoca, uma coisa assim, né? Então saía bastante fila. Hoje em dia ninguém mais sai, né? Só mesmo se das vezes a gente faz encontros de família, né? No Natal e na Quaresma, né? Mas nem todos tiram o tempo de ir, né? Poucos, nós do nosso grupo aqui até sempre saem, né? Nos encontros de Natal, mas senão a gente vê aqui para a Redondeza, ninguém mais tira o tempo de fazer. Aquele tempo era assim tão bom, parece que a juventude naquele tempo, né? Porque parece que eles se sentiam assim alegres, né? E divertidos, eles usavam as brincadeiras deles, assim, os futebol, né? Coisa assim, né? E se encontravam bastante, né? Eles assim saíam, né? Também fazer os jogos, né? E hoje daí parece que é tão diferente daquele tempo, porque o jovem, eu vejo aqui na minha casa também, eu tenho 5 netos, 2 netas e 3 netos. Das vezes eles estão aqui, um está sentado lá com o celular aqui, outro está sentado aqui com o celular aqui. E daí um está em rodeio, outro está em Ronda Alta, outro está em Ametista, e das vezes pouco se conversa, estão aí com o celular. É bem assim. Eu acho que é o mal do século. Então, parece que se estragando, né? Dava, algum provotozinho dava, né? Mas até não era muito. Na nossa época era bem mais tranquilo. A gente ia em baile, ali por perto, ali em São José, que tinha no Porão, ali tinha, né, o Casemiro, o Miquelão, daí a gente ia nos bailes, mas era tranquilo, a gente ia embora já bem de madrugada, mas era beleza. Era gaita, era conjunto aqui, até tinha o finado Real do Bortolini, e o Alberi Ribeiro, uns daqui, né, um de São Paulo, Vianor, Catarina e mais aquele ali de São Paulinho, o Lau, um conjunto assim mesmo, né, mas era muito, muito divertido, era bem de respeito nos bailes, bem legal. A mensagem seria que não usassem droga, que tivessem uma vida assim, bem mais digna, né? Porque a maioria dessas coisas que acontecem ali é por causa dessas tal de droga, né? Eles matam sem piedade ou eles morrem por pouca coisa, né? Naquela época era assim, né? O pessoal se ajudava muito, o pessoal se queria muito bem, né? Era um amor verdadeiro, que as pessoas tinham uma pela outra, né? Não era assim uma coisa que nem hoje em dia, por qualquer coisinha, o pessoal já fica de mal, e já brigam, e já se dão lemado de pau e já se matam também. É bem diferente, na nossa época era bem mais tranquilo. Não existia celular, né? Era só, né, a telefone quase nem existia. Lembro que tinha um ali em São José, daqueles tocados assim, e quando precisava uma coisa muito grave, daí iam ali nessa altura Sotile e ligavam, né, onde precisava ligar, era só o que existia. Levava, pagava, você tinha lá nós, principalmente, eu com 14 anos, teve pneumonia, teve anemia, não teve problema, doente mesmo, que não conseguia quase nem andar. Daí meu pai pagou, como arrebentou a pneumonia em casa, pagou um Sotile, que morava do outro lado do rio, e ele me trouxe até aqui em Tiradentes para pegar o ônibus. Pensa com pneumonia que parece que uma faca corta o pulmão toda hora, e até Palmeira. Chega lá, o médico estava no enterro de uma cunhada dele, e lá teve que ficar até umas horas da noite, daí as enfermeiras me arrumaram um leito lá, porque eu não aguentava ficar na sala de espera. E tudo pagado à vista, tudo no pilha, mas nem nada de graça. O meu pai me levou para Augusto Pestana, que naquela época chamava Cardeado, me levou para 2 vezes para lá, que tinha um especialista bom, mas não adiantou. Bem no fim foi um tal de doutor Plínio Cavalheiro, que ele trabalhou no Hospital do Rodeio, que me deu a volta nas minhas doenças saradas. Estou vivendo até hoje. Agora já teve cirurgia de coração, mas estou bem, graças a Deus, vai fazer 7 anos. Estou andando, estou indo. Meus companheiros já faleceram uns quantos, né, que fizeram, principalmente e a irmã do Luiz Carlos também, que o mesmo problema deu, já faleceu bem novinha.
Olha, a saudade era muito mais divertido, né? A gente saía fazer serão, não tinha medo de nada, não tinha problema de nada, né? Era tudo muito lindo aquilo, a gente rezava, ia nos terços da capelinha, passava de casa em casa, ia longe. E nada de perigo, né? Era uma tranquilidade. Era bem legal naquela época. Nós ia para Rodeio Bonito. Era no dinheiro, não tinha nada, ajuda nenhuma na época. Nós tínhamos que ir por conta. Era mais reunidos. Quando a gente ganhava a capelinha, vinha a turma de gente para rezar o terço. A gente ia nas casas também rezar o terço. Era uma turma de gente sempre. Sempre de 20, 30 pessoas muitas vezes se reunia nas casas para rezar o terço. Era mais unido. A gente tem saudade de onde que a gente morava antigamente. Lá a gente tem saudade deles. Que eles fossem mais reunidos e que trabalhassem juntos. E assim, cada um para si, não tem mais aquela união, né? Então, as pessoas na época eram mais unidas. A juventude também era mais unida. E tinha os grupos de juventude, e agora não existe mais. Depois de um tempo aí, o que começou, acho que foi os jogos de futebol, né? Cada comunidade tinha um time, né? E você saía, você tinha quase nem transporte, né? Era tudo meio de a pé mesmo que você ia, né? Nas comunidades mais por perto aí, né? Na época. Baile não tinha, tinha aqueles bailinhos lá, de vez em quando se fazia até nas casas aí, de gaita mesmo e violão só, né? Se ajudava, os terços na verdade, a gente se visitava muito mais que hoje na época, né? Hoje quase ninguém mais se visita, mas na época era 2 vezes por semana você saía nos vizinhos, né? Você rezava o terço, e se sentava, tomava o chimarrão, e hoje está bem diferente, né? Na época a juventude era bem diferente que hoje. Na época não se tinha muito divertimento, né? Não sei se os esportes, esses joguinhos de bola que se tinha, né? E os pais também quase não deixavam a gente sair, né? Os filhos sair de casa, né? E era bem mais diferente. Hoje é todo fim de semana, dia de semana, né? A juventude aí sai bastante, né? E se diverte bem mais que na época, né? É bem diferente. Olha, era na verdade desde das aulas, né? Para vir no colégio, a gente vinha de lá aqui na cidade, né? Tudo de a pé, né? Daqui lá no que eu morava, lá dava 4 km e pouco, quase 5 km, tudo no pé mesmo, né? Hoje, a diferença de hoje o transporte você pega todo mundo na casa, né? E você leva de volta, né? Então, isso é uma coisa que deixou marcado também, uma coisa que você tinha também, fazer esse serão, né? Essa conversa que você tinha com os vizinhos, com o pessoal, né? Que isso dá saudade, né? Porque hoje, na verdade, desde os parentes, quase mais a gente mais se visita quase quando mora alguém, né? E pouca gente hoje vai na casa do outro, né? Para fazer um serão, para passear, né? Quando tá tudo bem, né? É uma coisa também que deixa saudade, que a gente se lembra, né? E era uma coisa boa e importante, eu acho, é a questão da festa dos reis, né? Que se fazia, onde se fazia, todo mundo se ia chegando nas casas e pedindo com gaita, cantando, e ia crescendo aquele grupo, né? Porque tu chegava nas casas, além de tu pedir alguma coisa para depois fazer uma festa, né? No grupo grande, né? O pessoal participava, saía junto, né? Chegava lá no fim da noite, né? Da caminhada, aí um grupo grande, né? Ali era divertido e uma coisa importante, outra coisa que marcou muito, né? Na minha vida também, né? E acredito que na vida de muitos aí, né? Outra coisa também é a catequese. Quando eu ia na catequese, hoje é tudo aqui na igreja, né? Na época você ia na casa do catequista, né? Grupo de jovens também na época era uma coisa muito boa, importante, que marcava muito. Nós tinha um grupo grande de juventude lá na linha Sanga Feia, onde nós vinha aqui na cidade acompanhar, daí aqui se reunia com todo o pessoal da cidade, de outras comunidades que vinham aqui também. Isso era muito importante, né? Uma coisa que me marcou muito também. Muita! Cada festa era uma briga. É que era bastante gente no interior na época, né? Aí por exemplo, reunia uma comunidade inteira e dava um monte de gente, né? Porque era tudo interior na época quase, né? Não existia cidade aqui na região, né? Não, hoje é muito melhor do que na época, né? Na época era tudo difícil, não tinha nem estrada, as estradas eram péssimas, né? Não existia estrada. O município de Palmeira passava 5, 6 anos sem ver uma patrola. Isso que é a realidade.
Sai de casa quase com asfalto. O meu pai tinha que trabalhar uma semana por ano para a prefeitura daí. Carregar, por exemplo, o cascalho, carregava um abraço. Isso eu me lembro. O pai ia lá e carregava de a pá. Cavocavam, daí reunia a comunidade ali, daí uma semana tinha que trabalhar para a prefeitura. Porque na época não existia nem patrola. Eles iam com um caminhão, tinha um Chevrolet caçamba da prefeitura do Rodeio, depois que emancipou, mas eles tinham que ir em cima do caminhão e ia tirar de a pá nos buracos para poder trancar as estradas. Os buracos da estrada, para ir trabalhar na estrada. Uhum. A gente era mais, se reunia mais, né? O progresso hoje já desuniu um pouco as pessoas, né? Porque o progresso não sobra mais tempo. Tu vê que a gente tu nem nota que tá ficando velho, quando tu vê tu tá velho. Naquele tempo não, naquele tempo era animados, por exemplo, jogavam bocha e iam lá o pai sempre contava que jogavam bocha e um balde de vinho para tomar, daí era assim naquele tempo. E hoje não, hoje o progresso faz o cara não sobrar tempo. A juventude de hoje, tu vê uma pessoa, ela tá com o celular na mão. Naquela época, a única coisa que faziam era brincar de pegador, ou jogar bola, ou fazer verso. 7 de setembro, por exemplo, lá tinha marcha no colégio, os caras iam assistir, sabe? Hoje não, hoje lá não tem mais nem escola mais, sabe? Porque daí é mais fácil trazer pro município do que ter uma escola lá, né? Naquela época, a juventude respeitava mais o pessoal, né? Hoje não, hoje não. Naquele tempo o finado tinha um jipe. Ele levava doente, levava onde tinha que fazer um exame, né? E daí nós ia aqui no rodeio. Só que tudo é dinheiro. Não tinha nada de graça. Nada, nada, nada. Até o choval deles de colégio era de volta ao mundo. Era suprido. Mas, graças a Deus, estudaram um pouquinho, né? Cada um estudou um pouquinho. Primeira casa do finado pai fizemos eu e ele. Ele botava um cepo assim, para mim trepar e puxar o serrote, né? Tiramos tudo, as madeiras da casa, soalho e parede. Madeira quadrada, tabuinha, daí ele limpava a tabuinha e eu furava e botava um torno para fazer o coberto. Ele fazia as pranchas, né? Limpava, fazia as tabuinhas assim. E daí eu furava no meio e botava um torno. Não existia prego, nada. A numeração era com corezena, né? E na cidade nós tínhamos os cavalos. E daí nós íamos buscar o que existia, era uma farinha, um açúcar, aquele açúcar de pedra. E a farinha de milho já tinha que vir as piadas de cavalo, buscar uma farinha de milho. E era assim. Daí a carne, a galinha, né, um porquinho. Daí, mas não tinha de onde guardar. Tinha que botar num bardinho e botar dentro do poço a forquilha, né, para conservar. Ou senão, fazer tudo e enlatar com banha, né, para não estragar. Que eles vivessem bem, se eles vivessem bem, eles acham o lugar bem, né? É só de poço e vertente, não tinha. A água veio depois que Rodeio passou o município, e aí tempo ainda que foi feito um poço ali, ainda a água não prestava. Os bailes eram só lampião, era gaita e violão. E das vezes só gaita também. Dava baile. E o baile na época começava, antes de entrar o sol começava e terminava com o sol. Só que se a gente via tenido de facão e faca, e ninguém se cortava. Só que cada vez em quando, algum baile saía até tiro, limpava a sala, voltavam tudo de volta. Saía bastante puxeirão, se chamava puxeirão, né? Na época faziam bastante.
E era tudo abraço, não tinha como. Depois, daí uns anos, né, que os três, eu acho que foi ali do Pinhal, compraram uma trilhadeira, uma Tigre grande, um motorzão velho, que era quase dessa altura aqui. Nós até aquele ano lá empiemos o trigo, né? Mas quando fomos triar, ele estava com os brotos assim, a primeira camada em cima. Porque eles pegavam uma linha, eles faziam aquela linha, né? E passavam tudo o Pinhal para depois vir aqui. E vinham para cá, né? E vinham vindo, eles vinham fazendo, eles não deixavam ninguém dizer, vou triar do fulano ou do outro aqui, não. Eles pegavam tudo e triamos, acho que em janeiro, fevereiro, os trigos. Mais adiante ali, daí começaram a comprar a trilhadeira, o Pina, o Pedro Mariucci, um irmão meu, o Darcy, ele ficou doente, ele foi levado de carroça em Palmeira. De carroça com cavalo, né? Lá tinha que ter dinheiro, não adianta. Só que não era uma careza, sabe? Era... Né? Mas tinha que ser em dinheiro. Foi começado a ter os benefícios, foi que de nós daí com o sindicato ali do rodeio, e todos os sindicatos, e daí fomos, eu sou um que dormimos umas quantas vezes na praça em Porto Alegre, queimemos uma triadeira no portão da Expo Inter. Fomos lá, fomos na Câmara dos Deputados em Porto Alegre, mas isso era bastante, não era só nós daqui. Saímos de lá da frente do Palácio do Governo, fomos no ISS, tranquemos as ruas, né? Chegamos lá, daí eles escolheram uma comissão, até você foi, né? Para subir no terceiro, quarto andar lá. E nós lá fora gritando, ladruagem, vergonhismo. O cara que dava para tirar o chapéu era o Barragan. Esse falava, esse gritava. E esse cara não tinha medo. Olha, eu diria que a juventude, eu não sei, porque os pais quase não podem mais mandar, porque tem mais razão a juventude do que... Nem as professoras não podem fazer nada. Em primeiro lugar, quando começam a abrir os olhos, começa a abrir os olhos, já a maioria dos pais dão o celular para ficar ali. Onde é que nós estamos indo? Pegou de uma altura em diante na idade, quem tem a idade, que não teve isso aí de pequeno, quando eles têm 2 anos, sabem mais do que os outros. Eles não conversam mais porque assim é o que está terminando tudo, porque a gente vê gente, ele passa ali na rua, assim. Algum ainda que levanta a mão, não pode tirar os olhos da coisa, eles nem te enxergam. A nossa jornada cultural aqui em Novo Tiradentes vai mostrar um pouquinho do que se produz aqui, hábitos, culturas que vêm de geração a geração em Novo Tiradentes. A gente vai acompanhar um pouquinho e vamos ouvir as pessoas que fazem parte da cultura local. Produto artesanal feito em casa, na minha garagem. Uso madeira que cai da natureza, não derrubo nada para fazer meus artesanatos. Um pouquinho, querem conhecer um pouquinho dos meus produtos? Porta-espeto, abridorzinho de garrafa, tabuinha de cortar tempero, tábua para churrasco, tudo madeira nobre, madeira boa, que a gente aproveita para fazer os artesanatos. A gente cuida da mãe, né, que já é idosa e tem problema de saúde, e daí a gente se desestressa um pouco fazendo os artesanatos e embelezando um pouquinho nossas casas, né, com capas de garrafa, com puxa-saco, com esse aqui, os batimão, né, jogo de banheiros, essas coisas bonitas, né, e as pessoas gostam de ter nessas casas, né, e enquanto a gente passa o tempo, não se estressa, sai muitas vezes
conversar com as vizinhas no pátio e fazendo isso aqui também, aproveitando, né? Bom, a saboaria e a aromaterapia entrou na minha vida há 3 anos atrás. Meu filho, ele tem bastante alergia e eu comecei a desenvolver uma base de estudo a respeito da aromaterapia, até porque eu venho da Amazônia e eu já conheço sobre ervas, sobre extratos, né? Então eu decidi fazer sabonetes para ele não sofrer mais com tantas alergias. E com isso eu tive a ideia de expandir esse meu trabalho, que eu já estava fazendo com ele, né, para as pessoas, externamente. E aí eu comecei o trabalho da saboaria em geral, né? Comecei a produzir velas, sabonetes, perfumes para camas, para cama, né? Extratos. Então hoje eu faço toda a parte de aromaterapia e saboaria. Bom, eu sou costureira, né? E sempre gostei do artesanato, né? Nessa parte, nessa área, né? E então eu, há um ano, né? Que eu saí do meu emprego e coloquei meu próprio negócio. Então eu tenho um ateliê de costura e trabalho com artesanato. É uma coisa assim que vem de família, né? Costura, artesanato. E é uma coisa que eu gosto muito e pretendo continuar fazendo, né? É um orgulho para mim fazer parte disso aqui. Eu faço, eu gosto, eu adoro fazer lingerie. E daí eu lido também com um pouco de doces, salgados. A gente vai incrementando sempre alguma coisinha a mais. Mas eu faço também por encomenda, assim, artesanato. Se alguém quer um modelo que não tem aqui à disposição, também a gente faz. Vem de geração do meu pai, né? E eu herdei dele fazer cachaça. E faz mais de 30 anos já que a gente faz isso. Questão de gostar de fazer isso, né? Porque é um trabalho que não é para todos, né? E eu fui e até hoje estou fazendo isso aí. O meu produto é a tilápia, é um produto muito antigo, desde a época de Jesus Cristo. Ele fazia as festinhas com os amigos e comia tilápia na beira lá do lago de Genezaré. Eu trabalho com esse produto aqui na linha Barro Preto. Na verdade, eu produzo peixe para vender para o frigorífico. E para participar da feira, a gente participa com a venda do peixe vivo. E hoje, excepcionalmente, é um período de não muitas vendas, então não tenho peixe vivo. E daí, para não deixar o cliente mal, eu produzo filé de tilápia, esse é congelado. E eu comecei a fazer para algumas pessoas e isso se expandiu, né? Participando da feira também, a gente tem a gente expõe mais, né? E as pessoas começam a vir buscar o produto da gente. Então eu exponho bolachas de várias qualidades, né? Hoje já tem poucas aqui. Coloco alguma coisa de artesanato também. Nós estamos aqui em Nova Tiradentes, então, na produção de hortaliças, né? Legumes também, né? Nós temos uma chácara ali na comunidade de Pilão de Pedras e nós produzimos alface, legumes, derivados, mandioca, né? E também nós estamos aí no ramo há mais de 15 anos, né? Então a gente está desde o começo também aqui da feira também, com pães, cucas, elaborando salgados para festas, eventos também, né? Então a gente veio de Porto Alegre há 3 anos e a gente está no interior aqui, a gente viu uma possibilidade de trabalho, né, nesse ramo de panificados, né? O Coral Municipal de Novo Tiradentes foi criado em 2017, também sob a coordenação do CRAS, Centro de Referência da Assistência Social. É formado por integrantes da comunidade em geral e do grupo da terceira idade Alegria de Viver. E tem à sua frente o professor Jorge André Pereira.
Banda Municipal Novo Tiradentes, restaurada em 2017 e passou a ser coordenada pelo CRAS. Tem o objetivo de melhorar nos participantes a coordenação motora, recepção auditiva, o desenvolvimento mental, o sentimento profundo do espírito de equipe, de ordem e também disciplina. São integrantes da banda crianças e adolescentes, estudantes das escolas do município. CTG 21 de abril também cultua a cultura de Novo Tiradentes. A cultura gaúcha presente nas apresentações dos eventos culturais desenvolvidos no município de Novo Tiradentes e com a participação do CTG 21 de abril. Neste documentário, mergulhamos profundamente na cultura de Novo Tiradentes. Através das lentes, capturamos a essência vibrante desta comunidade única, seus costumes e tradições que são o coração e a alma da sua identidade. A dança, uma expressão de alegria e celebração. A culinária de Novo Tiradentes e os sabores autênticos são testemunho do amor e do orgulho que os moradores têm pela sua herança cultural. A música é a melodia que permeia a vida de Novo Tiradentes. Seja nas festas de rua, nos eventos comunitários, a música ecoa a história, as lutas e as alegrias do seu povo. Ao nos despedirmos de Novo Tiradentes, levamos conosco a memória da sua cultura vibrante e a hospitalidade calorosa de seus moradores. Esse documentário é homenagem à sua resiliência, seu espírito indomável e sua dedicação inabalável à preservação da sua cultura e tradições. Novo Tiradentes, um lugar onde o passado e o presente se encontram, e a cultura é o coração da comunidade.